te louvarei. Não importam as circunstâncias, e adorarei somente a ti, Jesus. Tome seu assento. Tome seu assento. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, gente. Que a doce paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Quem está com sono, diga amém. Se você dormir na minha palestra... Mas, pastor Júlio, pode alguém dormir durante uma mensagem? Teve um jovem que caiu da janela porque dormiu na mensagem que Paulo estava pregando. Você acha que alguém não corre risco de dormir na mensagem que o pastor Júlio César vai pregar? Então, se você dormir, eu vou pedir para o Espírito Santo revelar seu nome aqui para mim. E eu vou te chamar daqui de cima. Só que não, né? Só que não. Que alegria estar com vocês aqui, fazendo parte desse lindo trabalho. Obrigado, pastor César, pelo convite. É uma alegria, posso te chamar de meu amigo, e é uma alegria lhe servir, Marcelo, enfim, toda a equipe, essa empresa abençoada, que Deus continue abençoando vocês, esse trabalho, essa conferência, que o Eterno esteja sempre com as mãos estendidas sobre a vida de vocês. Parabéns, e me sinto muito honrado de estar aqui para compartilhar algo da parte de Deus. Quem aqui me acompanha nas redes sociais? Uau, tem um grupo aí. O meu grupo nas redes sociais, por incrível que pareça, é muito feminino. E eu tentei entender por quê. Só no Instagram é 1.800.000 seguidores, 80% mulheres. Eu tentei entender o porquê. E aí eu percebi que, como eu escrevo muito devocional, e todos os dias, às 10 da manhã e às 18 horas, tem um devocional meu lá nas redes sociais. E as mulheres compartilham. Homem não é muito de compartilhar. Agora, mulher, irmão. Pastor Júlio, isso é heresia. Não, é bíblico. Jesus ressuscitou e foram elas que carregaram a mensagem. Jesus ressuscitou para elas. Para que elas propagassem a mensagem. Aí eu entendi e falei, tá bom, Senhor, tá tudo certo. Deus abençoe a todos vocês que me acompanham. Você que não me acompanha, depois você procura aí, @minjuliocesar. Abra sua Bíblia, sem perca de tempo. Salmo 137. Nós vamos ler Salmo 137 e depois Isaías 54. Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas. Aqueles que nos levavam cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Verso 4: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Diga comigo, é impossível adorar em terra estranha. Ache aí Isaías 54, que é onde eu vou pregar. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Isaías 54 diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tivestes dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Olha o verso 2, que profético. Amplia o lugar da tua tenda. Estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Diga comigo, fixa bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada.
Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel, o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. E você diz amém. Antes de ministrar, eu tenho alguns livros escritos, e alguns desses livros a editora reteve para a gente reproduzir eles numa nova linguagem. Mas ficou pronto há cerca de 10 dias atrás o meu último livro, que é baseado na profecia de Isaías. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia. Então eu peguei a tipologia da águia, que é uma tipologia nossa, e trouxe todas as características da águia para nos ajudar a entender o que precisamos fazer para alçar voos maiores em Deus. Coragem para alcançar o impossível. Isso aqui nada mais, nada menos que um manual que vai te ajudar a romper limites. Falo muito aqui sobre inteligência emocional, falo muito aqui sobre posicionamento. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Eu vou estar lá fora depois, atendendo você, apenas R$40. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. E esse é para o meu amigo César. Aplauda o Senhor pela vida dele. Isso, com força, com força, com força. O texto que nós lemos, meu amigo pastor Samuel J. Marques, fala de um tempo muito triste da história do povo de Deus. Todos que são estudiosos acerca da palavra aqui sabem que Deus entregou o povo de Israel em um tempo de exílio, um tempo de cativeiro que durou 70 anos. E esse tempo foi um tempo muito difícil. Deus levantou profetas para avisar acerca desse tempo. Jeremias foi um profeta que surgiu antes do exílio e no meio do exílio. Antes do exílio, a palavra de Jeremias era uma palavra de despertamento. Antes do exílio, a palavra de Jeremias era uma palavra de exortação. Era uma palavra de aviso, uma palavra pontual e uma palavra cirúrgica, que alertava o povo de Deus acerca do exílio, acerca do que estava por vir. O povo de Deus simplesmente negligenciou. O povo de Deus simplesmente não quis ouvir a palavra que estava na boca de Jeremias. E sempre que a palavra profética é negligenciada, o povo se corrompe. Sempre que a palavra profética deixa de ser ouvida, o povo se perde. E exatamente isso aconteceu. O povo de Israel se perdeu. Deus entregou esse povo à nação mais poderosa da época. Uma nação que era conhecida não só pelo seu poderio bélico, mas também pelo seu poderio financeiro. A nação babilônica. E o povo de Israel ficou 70 anos nesse regime. E o Salmo 137, o Salmo que nós lemos, ele foi escrito em meados dos anos 30 de cativeiro. Alguns historiadores divergem entre 25º a 30º ano de cativeiro. E o salmista escreve que eles estavam junto aos rios de Babilônia e eles estavam chorando, eles estavam se lamentando. Eles estavam lembrando de como eles eram felizes. Eles estavam lembrando de como essa nação era uma nação abençoada por Deus. Só que agora eles estão em um tempo de escravidão. E eles estão chorando junto aos rios de Babilônia. O texto do Salmo 137, a narrativa do Salmo 137 mostra que esse salmo é um dos salmos mais tristes da Bíblia Sagrada. Ele fala que há um tempo de choro e um tempo de lágrimas. No verso de número 2 diz assim: sobre os salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas. O verso de número 2 retrata um período negro. Retrata como esse povo se perdeu na sua identidade. O povo de Deus não era conhecido, o povo de Israel não era conhecido pela sua cavalaria de guerra, pelo seu arsenal de guerra, não era conhecido pelas suas batalhas. O povo de Deus não era conhecido pelo seu arcabouço financeiro, não. O povo de Deus era conhecido pela sua devoção ao Deus de Israel. O povo de Israel, o povo de Deus, era conhecido pela devoção ao seu Deus.
todo tempo era de celebração e de adoração. Para você ter uma ideia, o sacerdote levítico acordava pela manhã, ele ia até o altar, tirava todas as cinzas da adoração, da lenha que tinha queimado do dia anterior, porque precisava haver lenha nova, porque eles entendiam que a adoração de ontem serviu para ontem, a adoração de hoje serve para hoje, o maná de ontem serviu para ontem, o maná de hoje serve para hoje. Deixa eu te dizer, você tem uma adoração nova para Deus hoje? Você tem lenha nova para queimar hoje? Esse era o entendimento. E o que me chama a atenção, profeta Arno, que eles estão dizendo que abandonaram seus instrumentos de adoração. Você consegue imaginar um povo que adorava o tempo todo, 24 horas do dia, adorando, dizendo que abandonou a adoração? Um povo que adorava a Deus todos os dias, ficou 70 anos sem cantar uma música. Um povo que cantava todos os dias, ficou 70 anos sem adorar a Deus. Um povo que celebrava o tempo todo, um povo que era conhecido por essa devoção, agora está dizendo assim, ó, nós abandonamos as nossas harpas. Aí olha o verso de número 3, o que está acontecendo? Leia comigo o verso de número 3 do Salmo 137. Aqueles que nos levavam cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Sabe o que está acontecendo aqui? Os babilônios estão pedindo uma música, mas o tom aqui não é de alguém que quer ouvir uma canção. O tom aqui é de deboche, o tom aqui é de ironia, o tom aqui, minha amiga missionária Jaqueline, é de deboche. É como se eles estivessem dizendo assim, cadê o Deus de vocês? Cadê a adoração de vocês? Cadê a canção? Cadê a música? Cadê a alegria? Isso aqui mostra como que o Satanás trabalha. Ele aproveita o seu momento de vulnerabilidade para chegar perto de você e dizer assim, onde está o seu Deus? Ele aproveita o seu momento de crise, aquela noite de lágrima, aquela noite de súplica, para chegar perto de você e dizer assim, vale a pena ser fiel ao seu Deus? Vale a pena ser dizimista? Vale a pena ser ofertante? O diabo é sujo. Por quê? Porque ele aproveita o seu momento de vulnerabilidade. Mas mal sabe ele que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas. Quando ele acha que a gente está fraco, o poder do Senhor se agiganta dentro de nós. Aleluia. Agora a resposta deles é o seguinte: como entoaremos a canção do Senhor em terra estranha? Sabe o que eles estão dizendo? Escravo não adora. Escravo não adora. Gente que está em uma geografia de escravidão não consegue adorar. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Deixa eu acelerar isso aqui para chegar em Isaías 54. A Bíblia diz que uma certa noite, o rei maluco chamado Belsazar resolve fazer uma festa regada a muito vinho e a muita promiscuidade. Uma festa que durou muitos dias. E em certo momento, dentro dessa festa, ele toma uma atitude insana. Ele manda trazer os utensílios do templo que havia sido saqueado quando o povo fora trazido cativo. Ele manda trazer os utensílios do templo, e ele agora começa a se embebedar nos utensílios, nas taças, misturando o sagrado com o profano. Naquela mesma noite, o dedo de Deus começa a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Daniel foi chamado para interpretar aquela escrita. A Bíblia diz que o dedo de Deus escrevia,
Enquanto o dedo de Deus escrevia, e os sábios, os bruxos, os astrólogos, os tarólogos da Babilônia tentavam entender que escrita era aquela. Do lado de fora, um rei chamado Dário estava com o seu exército de guerra preparado para invadir a Babilônia. E Dário era um estrategista, um jovem guerreiro muito inteligente. Ele desvia o curso do rio Eufrates, e naquela lacuna que se abre no curso do rio, ele entra com todo o seu exército e toma a Babilônia de Belsazar. E a primeira atitude, uma das primeiras atitudes do rei Dário, é dar liberdade ao povo de Deus. O povo de Deus agora está livre. Diga comigo, o povo de Deus está livre. Só que agora surge uma questão: como lidar com a liberdade? Deixa eu situar você nesse pensamento. Imagina um presidiário que sai do cárcere, que passou uma vida dentro do regime, que tem a sua carta de alforria, o seu alvará de soltura nas mãos, tem a liberdade pela frente, olha a liberdade e se assusta e pensa: o que eu vou fazer? Porque foi uma vida dentro do cárcere, foi uma vida dentro do regime. Tem presidiário que volta a cometer crime só para retornar para o cárcere. Por quê? Porque ele acredita que a liberdade dele está lá dentro. Porque o pior cárcere que existe não é o cárcere externo, o pior cárcere que existe é o cárcere mental. A pior prisão que existe não é uma prisão externa, não é a prisão territorial e geográfica, é a prisão interna. O que eu vou fazer? E agora o povo de Israel está dizendo: o que vai ser de nós? Para onde nós vamos? Que direção vamos tomar? Para onde nós vamos caminhar? Só que para cada tempo Deus tem uma palavra, Deus tem uma direção e Deus tem um profeta. Eu vou repetir: para cada tempo Deus tem uma palavra, Deus tem uma direção e Deus tem um profeta. Eu profetizo palavra, eu profetizo direção, eu profetizo profético sobre a sua vida. Quem recebe isso? Aí surge Isaías 54, e é aqui que eu quero pregar. O povo de Deus está perdido, e surge Isaías com uma palavra cirúrgica dizendo: canta alegremente, ó estéril. Isso aqui mexe comigo. Sabe por quê? Porque no Salmo 137 também tem um pedido. O Salmo 137 tem um pedido dos babilônios: canta uma canção para nós, canta uma música, meu amigo Lucão. No Salmo 137 tem um pedido do povo da Babilônia, dizendo assim, pastor Samuel J. Marques: canta, vocês não são alegres, vocês não são felizes, canta uma canção. Só que no novo ciclo também tem um pedido, em uma nova estação também tem um pedido. Só que agora o pedido não é de quem os escraviza, o pedido agora é de quem os chamou para libertar. A resposta dos babilônios foi: a gente não canta em terra estranha. A resposta para os babilônios foi qual, pastor Júlio? Em terra estranha a gente não adora. Mas qual foi a resposta para Deus? Salmo 126. Quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de júbilo, a nossa língua de riso, nossa boca de riso, a nossa língua de júbilo. E todas as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso eles estão alegres. Traz-nos de volta, Senhor, traz-nos de volta, como as torrentes do Negueb, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Por que o pedido dos babilônios foi rejeitado e o pedido de Deus foi aceito? Primeiro,
Eu quero falar sobre cultura de crescimento nesse tempo que eu tenho. Para você crescer, se mover do jeito que Deus quer, você não pode responder, você não pode caminhar na direção daquilo que te escraviza. Não, eu vou repetir. Você não pode dar resposta àquilo que te escraviza. Se Deus tem um novo tempo para você, se Deus tem uma nova estação para você, por que você vive apegado a uma estação velha? Essa é a geração que mais canta, eu quero viver algo novo, mas é a geração mais apegada à coisa velha que existe. Eu estou outro dia, escuta só, eu estou outro dia pregando em Feira de Santana, na Bahia. Eu amo pregar na Bahia. E eu terminei de pregar, chegou uma irmã e disse assim: pastor Júlio, trouxe um presente para o senhor, mas esse presente na realidade não é para o senhor, é para o senhor levar, é para sua esposa. Falei: eita, é. Aí eu olhei, o que tem aí? Ela falou assim: é um jogo da Tupperware. Falei: não vai nem dormir. Porque, irmão, o mesmo amor que a gente tem pelo carro, a mulherada tem pelo Tupperware delas. Tem gente que tem um apego, você almoça na casa dela, ela te dá ali o feijãozinho. A minha mãe, dá o feijãozinho, a carne que sobra ali para levar para casa para janta, ela dá no pote de sorvete. Porque se der na Tupperware, ela fica mandando mensagem: traz minha Tupperware. É assim ou não é? Cheguei no quarto, montei o jogo, liguei o vídeo no WhatsApp, fiz uma videochamada para ela, falei, e conversando com ela, como eu sempre faço nas ministrações antes de dormir, eu não durmo sem falar com ela, a gente está conversando. Eu falei: você acabou de ganhar um presente. Eu tinha montado aquela torre, aquilo é mais caro do que um iPhone. Aí eu fiz a transmissão, falei: você acabou de ganhar um presente, dá uma olhada. Ela começou a chorar. Eu falei: você está emocionada por conta da Tupperware? Ela disse: não, eu tive uma experiência com Deus essa semana. Eu falei: me conta. Ela falou assim: eu abri o armário de casa, e o que tinha de pote velho, amarelo. E ela disse para mim algo que mexeu comigo. Ela disse assim: é que às vezes a gente está guardando coisa velha, amor, e a gente nem percebe. Aí o Espírito Santo disse para mim assim: arranca tudo, que eu tenho coisas novas para o seu armário. Aí ela disse assim: Deus acabou de me responder. Olha aqui para mim. Coisa velha junta bicho, coisa velha mofa, coisa velha não te leva para lugar nenhum. Mentalidade velha, você pode ver gente que tem mentalidade velha, acumula coisa velha. Você é mais transparente do que você imagina. Eu sei que é difícil desapegar. Tem roupa que a gente fica assim, quando eu emagrecer. Eu sei que tem roupa que a gente gosta de ver. Eu tenho uns ternos risca de giz, que eu olho para eles e falo assim: uma hora eu vou usar. Tem roupa que a gente gosta de ver no cabide, tem 10 anos que não usa. Olha aqui para mim. Às vezes o novo de Deus não vem porque não tem espaço. Vou repetir isso aqui que você precisa pegar. Pega isso aqui que é para o seu espírito. O novo de Deus só vem quando você arrumar espaço para Ele. Eu profetizo que você vai chegar em casa tirando o que precisa tirar, porque vem um tempo novo da parte de Deus. Quem recebe essa palavra? Canta! Deus está querendo uma canção. Canta. Só que olha aqui, para viver o novo de Deus, você não pode estar apegado àquilo que te escraviza. Tem gente que vem para a igreja cantar o novo de Deus, ora, dobra o joelho e pede o novo de Deus, mas tem perfil fake para ficar stalkeando o antigo relacionamento. Crente, sobe um monte às vezes.
Aí fica com perfil fake, stalkeando uma situação que já passou. Faz perfil fake para stalkear a empresa que trabalhou. E quer ser abençoado na empresa que está trabalhando. Olha aqui para mim. Pega mais uma chave para o seu espírito. Você não pode ser abençoado num lugar que você não abençoa. Você não vai ser abençoado num lugar que você está pela metade. Vou repetir. Você não pode ser abençoado num lugar que você está dividido. Você não pode ser abençoado num novo tempo se você é dependente emocional. Irmãos, olha aqui para mim o que eu conheço de gente apegado emocionalmente. Olha aqui, servir a Deus é praticar a arte do desapego. Se apega para ver se Deus não vai dizer, tira. Porque tudo que você se apega se torna seu ídolo. Tudo que você se apega se torna seu ídolo. E Deus está dizendo, desapega. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Só quem acredita nessa palavra dá um brado de vitória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Servir a Deus é praticar a arte do desapego. Todas as vezes que Deus te vê se apegando a algo, Deus vai dizer tira. Canta. Deus está dizendo, eu quero uma mentalidade nova. Eu quero uma canção nova. Tem coisa que você está esperando Deus fazer, que é Deus que está esperando de você. Canta. Tem culto que a gente entra na igreja esperando algo de Deus, que Deus está dizendo, eu estou esperando algo de você. Tem culto que a gente entra dizendo, Senhor, me dá uma resposta, e Deus está dizendo, seja a resposta. Para de transferir para Deus aquilo que você precisa fazer. Para de jogar nas custas de Deus aquilo que precisa de um posicionamento seu. Tem gente que é bom de argumento, mas é ruim de posicionamento. E Deus está dizendo, chegou a hora de se posicionar. Eu não sei se você pode dar um brado de vitória ao Senhor. E Deus não quer só uma canção. Olha o que diz Isaías 54. Canta alegremente. Diga comigo, tem que cantar uma canção alegre. Canta alegremente. Aí Deus vem e diz assim, ó, canta, Isaías 54, canta alegremente, ó estéril. Por que Deus está tratando essa nação como estéril? Por que Deus está falando com essa nação como uma nação estéril? Porque foram 70 anos sem gerar nada. 70 anos, uma geração inteira sem produzir nada. Porque escravo trabalha, mas no reino de Deus ele não gera. Escravo trabalha. Olha aqui para mim, tem gente escravizada trabalhando, até mesmo para Deus, mas não gera. Ah, mas pastor Júlio, pode alguém escravizado estar trabalhando para Deus? Só que olha aqui para mim, Deus não quer o seu trabalho. Se trabalhar para Deus fosse importante, Deus tinha colocado Adão para capinar um lote. Se trabalhar para Deus fosse importante, Deus tinha colocado Adão numa roça. E onde Deus colocou Adão? Num jardim. Porque jardim não é lugar de trabalho. Jardim é lugar de relacionamento. Jardim é lugar de não sei se você pode dar glória a Deus. Quem tem mentalidade de jardim não trabalha sem Deus. Serve a Deus com a sua vida. Não sei se você pode. Deus vai tratar essa nação como estéril. 70 anos sem gerar. Quanta gente você conhece que é estéril? Estéril. Não consegue gerar. Não consegue produzir.
fica andando em círculo. Eu estou falando de uma esterilidade espiritual. Eu estou falando de alguém que não consegue fluir no seu chamado, no seu propósito. E vem Deus e diz: canta. Só que sabe o que mexe comigo? É que Deus pede para uma estéril cantar. Pedir para uma mulher que está gerando. Chegar numa mulher que está gerando e dizer assim: meu amigo, canta. Qualquer um pede. Chegar num empresário que acabou de abrir uma empresa. Chegar numa empresa próspera e dizer para a empresa próspera: celebre. Eu quero ver chegar numa estéril. E Deus chega numa estéril e diz assim: canta. Olha aqui para mim. Toda a direção de Deus vai contrariar a sua realidade. Eu vou repetir isso aqui. Toda a direção que Deus te dá, toda a direção que vem de Deus, desafia o seu momento. Você olha para o seu momento e diz: impossível. Canta estéril, não faz sentido. Só que Deus é Deus de pedidos absurdos. Eu vou repetir: não faz sentido. Só que Deus quer que você obedeça, ainda que não faça sentido, ainda que não, as contas não fechem, ainda que você pegue a calculadora, calcule e diz: não tem dinheiro. Deus está dizendo: eu quero que você flua no sobrenatural. Com a calculadora da terra não vai fechar a conta. A Gideão está calculando: eu preciso de 32 mil homens. E Deus está dizendo: pega a calculadora do céu, Gideão. 300 homens é suficiente. Eu não sei se você pode. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Pedir para quem é de humanas viver de fé. Eu quero ver pedir para alguém de exatas, que leva tudo calculadinho, que tem post-it no notebook, que tem tudo, sabe, que tem no imã da geladeira, tá as contas do mês, e é tudo calculado. Deus sempre vai desafiar a sua capacidade, a sua habilidade e os seus recursos. Diga comigo: Deus sempre, isso é para anotar, diga comigo: Deus sempre vai desafiar minha capacidade, minha habilidade e os meus recursos. Já reparou que quando é de Deus não tem dinheiro? Senta com ele e pergunta se a conta do evento fecha. Quando vem de Deus, Deus sempre vai desafiar. Aí você fica tentando traçar lógica para a direção de Deus. Olha aqui para mim, não fecha. Não vai fazer sentido. Porque quando Deus te der uma direção, Ele te chama para viver um nível de dependência que você ainda não vive. Quando Deus te dá uma direção, Ele chama você para viver um estágio sobrenatural que você ainda não está pronto. Mas Ele trouxe você aqui na conferência Raízes para dizer: chegou o tempo de viver o sobrenatural. Chegou o tempo de andar nos pedidos absurdos que vem de Deus. Tem alguém comigo nessa mensagem? Aleluia, 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 aleluia. Canta. Aí vem o verso 2 que diz assim, olha aqui o verso 2. Alonga, verso 2 de Isaías 54. Caminha comigo. Amplia o lugar da tua tenda. Olha lá, estendam-se as cortinas das tuas habitações. Deus está falando com alguém que não tem filho. Deus está falando com uma geração que não está gerando. Como é que você chega numa estéreo e diz assim, ó, amplia a casa? Como é que você chega numa estéreo? Eu estou andando no texto. Como é que você chega numa estéreo e diz assim, ó,
Como é que você chega no empresário que tem um monte de empresa fechando do lado dele? Aí você chega e diz assim para ele: Deus mandou você dizer, investe. Dobra o investimento. Você vai dizer, é loucura. Caminhar sobre uma palavra é caminhar na contramão da lógica. Caminhar no sobrenatural de Deus é caminhar na contramão da lógica. Amplia o lugar da tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações. Por que Deus está fazendo isso? Porque sobre essa nação há uma palavra: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo: eu não faço o que eu tenho para fazer, não tem a ver com o seu momento, tem a ver com uma palavra que está decretada na eternidade. Deus não investe no seu momento, Deus investe no propósito. Está entendendo? Deus está investindo numa palavra que começou em Abraão, Isaac, Jacó. Deus está dizendo: amplia, essa nação vai gerar muito. Mas o momento dela é de esterilidade. Olha aqui, seu momento para Deus hoje não significa nada. Olha aqui para mim, sabe como que o diabo faz? O diabo, para te parar, ele caminha assim. Ele vai no seu passado, ele é campeão de visitar lá. Ele vai no seu passado, traz o seu passado no seu presente e esfrega, abre aspas e fecha aspas, com perdão pela expressão, esfrega na sua cara. Você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. Isso é pensamento do maligno. É por isso que você tem que rejeitar, é seta. Porque Deus não visita passado. Deus não vai, por quê? Passado está sepultado. Eis que faço nova todas as coisas. Ele não visita o seu passado, mas Ele vai lá em 2030, vai 2040, 2050, vê você se tornando o que Ele projetou para você. Volta no seu presente e diz: você é a minha melhor aposta, você é o meu melhor investimento. Quem crê nessa palavra? Amplia. Deus está dizendo: não espera recurso para ampliar. Olha aqui para mim, fé é quase um passo na irresponsabilidade. É quase, mas não é. Fé é quase um passo na loucura. Eu prego para a gente aqui que se a gente abrisse aqui para contar testemunho, você ia ouvir. Irmãos, eu vi gente. Eu vi pastor Samuel J. Marques. Eu vi tantos pastores investindo em ampliação de templo no tempo da pandemia. Eu vi igrejas sendo abastecidas, abastadas. Eu vi tanto testemunho de milagres acontecendo. No tempo da pandemia, eu precisando trocar meu carro, mais de 100 mil km rodado, eu dizendo: Senhor, eu preciso trocar. Porque todas as vezes que eu ia pregar no Paraná, eu ia de carro, e a quilometragem lá em cima, eu dizendo: Senhor, eu preciso trocar de carro. De repente alguém me liga: Pastor Júlio, tem uma bênção aí para compartilhar com você, Deus me mandou. Eu falei: fale. Eu estava saindo de casa para tomar uma decisão, quando abri meu Instagram e li um texto que você escreveu sobre Esaú, sobre o cuidado para não se movimentar na necessidade, porque a necessidade rouba o melhor. A fome é na necessidade. Ele perdeu a primogenitura pela necessidade. Eu estava me movendo na necessidade, indo fechar um acordo. Eu li aquele texto, o Espírito Santo falou para mim: não fecha. Aceitei com o advogado e arrastamos mais a ação. Hoje eu estou ligando para o senhor para dizer que saiu 3 vezes mais do que aquele acordo.
Me passa seu Pix. Eu falei, eita glória. Porque crente gosta desse negócio. Me passa seu Pix que eu quero te abençoar. A gente fala até em línguas espirituais. Eu achei que ia cair uns R$2.000, R$1.000. Minha expectativa não estava alta. De repente ela me liga e diz assim: pastor Júlio, Deus falou para mim que o senhor precisa trocar de carro. Eu falei, eita. Ela falou, Deus falou comigo que o senhor precisa trocar de carro. Qual carro que está no seu coração? Eu falei, esse. Então o senhor pode ir lá ver, porque eu vou pagar esse carro. O carro que eu ando hoje foi Deus que me deu. Eu profetizo um milagre sobre a sua vida. Eu profetizo o sobrenatural sobre a sua vida. Eu profetizo que você vai ter para abastança em tempo de crise. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu selo essa palavra em nome de Jesus. Eu profetizo o sobrenatural. Eu profetizo que vai sair de lugar que você menos espera. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Vai brotar da onde você não espera. E você vai dizer, foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quem recebe essa palavra faz alguma coisa aí. Senta que eu encerro. Deus abençoe, obrigado. Coloca aqui. Senta que eu encerro, obrigado. Deus abençoe. Olha aqui para mim. Pega no seu espírito. Pega isso no seu espírito. Pega isso aqui no seu espírito. O texto diz assim. Olha como diz o texto e eu encerro. Deus está aqui, irmão. Alonga, amplia o lugar da tua tenda. Estendam as cortinas das tuas habitações. Aí o texto diz assim, ó. Não impeças. Deixa eu fazer uma pergunta, você não responde. Não responde. É para você refletir. Será que o homem pode impedir Deus de fazer alguma coisa? Tem coisa que Deus não fez ainda na minha vida, porque eu não estou em conformidade com Ele. Tem coisa que Deus ainda não fez na minha vida, porque eu não estou alinhado do jeito que Ele quer. Olha o que Deus está dizendo no texto, meu amigo profeta Gilberto. Não impeças. Tem coisa que Deus tem para fazer na vida dos seus filhos que talvez você está atrapalhando. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Quer um exemplo? A filha chega na mãe e diz assim: mãe, sonhei com meu passaporte carimbado para tantas nações. Eu viajava as nações. A mãe só porque nunca entrou no aeroporto. A mãe só porque nunca subiu no avião. A mãe diz, olha, deixa de ser besta. Você vai para onde? Tem filhos que tiveram sonhos frustrados, porque compartilharam o sonho com os pais frustrados. Sabe por que o copeiro e o padeiro não tiveram problema com José ao contar seus sonhos? Porque José sonhava. E quem sonha não se incomoda com o sonho dos outros. Sabe por que Jacó não se incomodou com o sonho de José? Porque um dia Jacó sonhou, ele viu uma escadaria descer do céu. O próprio Deus apareceu no topo da escada e diz assim: Jacó, e quando o anjo subiu e desciam, essa terra eu vou dar para você e para os seus filhos. Jacó sonhou no deserto e viu José sonhando dentro de casa. Eu profetizo que os seus filhos vão sonhar em lugares que você não está sonhando. Talvez você está sonhando no deserto, para que os seus filhos sonhem em lugares mais altos. Aleluia, receba essa palavra. Quando Deus quer curar um homem, Deus cura. Quando Deus quer curar uma geração, Deus cura um homem. Quando Deus quer despertar um libertador, Deus liberta um homem. Tem coisa que era para Deus estar fazendo na minha casa e talvez eu estou impedindo. Tem coisa que era para Deus estar fazendo na vida dos meus filhos e talvez eu sempre oro: Senhor, não permita. Me mostra.
Me revela. Não deixa que eu se atrapalhe o que o Senhor tem para fazer nesse tempo. Aí vem Deus e diz assim: não impeças. Aí ele repete: alonga as tuas tendas, mas fixa bem as tuas estacas. Como que encerra o texto? Fixa bem as tuas estacas. Porque no verso 3 Deus fala de transbordar. Só que para um copo transbordar e não virar, ele tem que estar. Isso fala de raízes. Deus não vai transbordar gente que não tem raízes. Deus não vai transbordar gente que não tem fundamento. Porque para Deus, olha aqui para mim, para Deus, a fachada do prédio não é mais importante que a estrutura que o sustenta. Porque tem prédio aí que a fachada é linda, mas não tem estrutura. Tem gente adquirindo casamento, comprando casamento pela fachada, o feed do Instagram. Quem olha meu Instagram, dá uma visitadinha lá depois. Meu Instagram, lindo, lindo, fachada do prédio. Quem olha os cartazes do pastor Júlio César pregando o Brasil, fachada do prédio. Isso não revela quem eu sou. Quem olha pastor Júlio César, quem olha fachada. Porque quem conhece a minha estrutura sabe do que eu sou feito. Quer conhecer minha estrutura? Dá uma ligadinha para minha esposa. Ela vai falar para você do que eu sou feito. Dá uma ligadinha para os meus filhos. Porque a minha maior honra não é receber aplausos aqui. É minha esposa e meus filhos estarem me aplaudindo dentro da minha casa. Obrigado. Está consagrado em nome de Jesus. Eu encerro dizendo para você: o tema dessa conferência me constrange. Porque raízes fala de um trabalhar de Deus onde ninguém está vendo. Você consegue ver a estrutura que segura esse prédio? Não consegue ver. Você consegue ver o alicerce, os fundamentos? Não consegue. Um dia eu fui visitar um pastor que estava construindo, e a igreja crescendo, e ele construindo por fora da igreja. E eu fui ver lá atrás, e pastor, quando está reformando, ele quer mostrar, e está tudo bem. Chegou lá e disse assim, meu amigo JP, ele disse assim: aí pastor Júlio, a reforma. Não vi nada, só terra. Aí ele disse: dá uma olhada para baixo. Quando eu olhei, só a ponta dos ferros. E ele falou para mim: tem 300 mil reais aí. Eu falei: quanto? 300 mil reais gasto em lugar que ninguém vai ver. Sabe o que ele disse para mim? Pastor Júlio, tem 300 mil reais aí embaixo. Falei: tudo isso? Ele falou: é que na proporção que a gente vai subir, a gente primeiro precisa. Porque crente não cresce para cima, crente cresce para baixo. Filho de Deus cresce para baixo. Levanta a mão para receber e eu encerro. Fique em pé. Eu profetizo que você vai crescer nos próximos meses o que não cresceu nos últimos 10 anos. Vou repetir. Eu profetizo que você vai crescer nos próximos meses o que não cresceu nos últimos 10 anos. Vai haver crescimento em todas as áreas da sua vida. Vai haver fundamento em todas as áreas. Receba. Na finança, no casamento, na vida de solteiro, na vida do empresariado, na sua vocação, na sua profissão. Vai haver crescimento. Quem crê nessa palavra, canta alegremente, porque o tempo de esterilidade acabou.
Feche seus olhos. Dá mais retorno aqui em cima para mim, por favor. Feche seus olhos. Eu profetizo raízes profundas. Receba fundamentos da parte de Deus. Não. Você não vai levar uma vida de aparência. Não. Seu casamento não vai ser de aparência. Não. Sua vocação não vai ser de aparência. Não. As suas redes sociais não vai ser de aparência. Eu profetizo fundamentos. Pastor Júlio está doendo. É porque ele está trabalhando nos seus fundamentos. Pastor Júlio, ninguém está vendo. É porque ele está trabalhando nos seus fundamentos. Receba fundamentos da parte de Deus. E celebre aplaudindo, glorificando. Aleluia.